nessa manhã que Ele é bom. Seja minha
que ninguém nos dê valor aqui. O Senhor é bom e Ele pagou um alto preço, né, para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. Então, que nós possamos louvar com alegria.
Irmãos, muito bom, viu? Glória a Deus. Lindo esse louvor, né? Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso esse louvor. Os irmãos podem repetir ele qualquer culto aí. Muito bom, né? Aleluia. Cantei muito esse louvor, mas cantei muito mesmo. Muito bom. Agora os homens, né? Vamos louvar nós. Amém? Vindo da harpa. Nós padecer.
Bom, irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Peço que todos possam, com muita atenção agora, ouvir aquilo que nós temos a aprender com a palavra de Deus nessa manhã, ou pelo menos, se não é ouvir pela primeira vez, pelo menos a gente ouvir de novo, com atenção, a voz do Senhor por meio da sua palavra. Bom, na quinta-feira nós fomos aqui muito agraciados com a palavra. O pastor Vioto trouxe uma palavra muito boa, falando sobre a volta de Cristo, mas não no sentido dos eventos escatológicos, mas no sentido da paz no coração que nós temos que ter, né? Porque algumas pessoas absorvem isso, e às vezes até a gente, e a gente começa a ficar preocupado: o mercado vai colapsar, vai acontecer isso, e a gente começa a ir muito para esse viés, e a gente começa a ficar meio assim, assombrado, né? E a palavra vem no sentido de que continue tua vida, continue tua vida e espere Deus em paz, Cristo em paz. E foi muito bom, irmãos. Eu até falei para os pastores que seria essa mensagem para hoje, mas foi para quinta, tá? E foi uma bênção, tá? Foi uma bênção. Eu me senti muito tocado por Deus, Deus falando muito ao meu coração, e foi muito bom. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre viver a vida, né? Enquanto Jesus não vem, a gente vai viver a vida. E viver a vida viver a vida de acordo com a palavra do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Em primeiro lugar, a gente sabe que no mundo, a gente prega isso aqui, no mundo a gente vai ter aflições, tribulações, faz parte da vida. A gente tem altos e baixos, né? Nem todo dia é um dia ensolarado na nossa vida, né? Tem dia que a gente vê aquele dia mais nublado, tem dia que é meio chuvoso, tem dia que é dia de tempestade. E isso não é só sobre a natureza, isso é também sobre a nossa vida, no particular. A gente fala as tempestades da vida, nem sempre é literal, mas às vezes no sentido figurado, das lutas que enfrentamos. E isso é real, porque esse é o mundo que a gente vive, um mundo que é resultado, né? Lógico, Deus criou o mundo, mas é um mundo que vive os resultados do pecado, né? E o pecado faz com que a gente, infelizmente, esbarre tanto nos nossos próprios erros, que a gente erra também, e como a gente esbarra muito no erro dos outros. E tudo traz consequências, né? Tudo traz consequências. E essa é a vida. Por isso que a gente espera a volta do Senhor, né? Porque Ele prometeu um novo céu, nova terra. Ele disse: não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, nem dor, nem choro. Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Então a volta do Senhor é uma esperança que todo cristão precisa ter. Jesus voltará. Amém? Agora, nós não sabemos dia, não sabemos hora, nós não sabemos. Então o que a gente faz? A gente espera Ele com um coração esperançoso de que o nosso futuro, nós que estamos com Jesus, o nosso futuro certamente é o melhor, porque é com Jesus. Amém? Agora, no dia a dia, a gente tem que tentar viver o melhor possível nesse mundão aqui. E o Senhor, Ele nos dá orientações bíblicas, que Ele usou seus filhos, né, homens, para escreverem e registrarem aquilo que Ele estava ensinando para o povo. E a Bíblia Sagrada, né, onde tem esses registros, chegou até nós, graças a Deus, até hoje, como palavra de Deus revelada, vontade de Deus revelada para nós. Eu acho que eu vou trabalhar aqui em pelo menos 6 tópicos, mas eu quero começar com o primeiro tópico utilizando Provérbios 3. Eu quero pedir para o pessoal colocar na tela, por favor. Aliás, Provérbios 3 não, primeiro João 10:10, que é o tema geral. João 10:10, tá? Primeiro. Se der para colocar, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Isso. Jesus dizendo: o ladrão vem somente para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Claro que nesse contexto,
que a gente está lendo, Jesus estava falando, ele falava da relação ovelha-pastor, né? E ele fazia uma crítica aos religiosos do tempo dele, onde muitos não tinham interesse em amar verdadeiramente a ovelha, mas muitos tinham interesse, na verdade, de explorar. E fora os exploradores, ainda tinha os ladrões, né, que roubavam, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que aquele que é ladrão, ele vem só para destruir, só para roubar, para tirar proveito, né? Ele não vem para fazer nada em favor da pessoa. Mas aí Jesus diz, mas eu não, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Dizendo que Jesus não veio para diminuir você, Jesus não veio para tirar nada de você, Jesus não veio para humilhar você, Jesus não veio para ver você um derrotado, Jesus não veio para ver você uma pessoa estrupiada, né? Esfarrapada, mas Jesus veio para trazer para você refrigério, paz e vida com abundância. É esse o propósito de Jesus para o seu povo. E eu, olhando então esse texto, peguei ele como base central para tudo que nós vamos falar, porque tem pessoas que sobrevivem e não vivem. Tem pessoas que existem, só existem, mas não vivem. Existir, meus irmãos e minhas irmãs, é diferente de viver. Tem pessoas que dizem, eu não sei qual foi a última vez que eu ri bastante. Eu não sei qual foi a última vez que eu sentei na mesa com amigos e sorri e me alegrei. Tem pessoas assim que estão vivendo isso. Tem pessoas que estão vivendo um tempo de sair de manhã para trabalhar, passar um dia tenso, né? Aí ele tira esse momento para a academia, tira o atraso, vai para a academia para poder manter uma energia, toma os energéticos dele lá, depois vai fazer uma correria, e ele vai só vivendo assim, mas ele não vive, ele não consegue perceber em sua volta a maravilhosa vida que Deus nos deu. Não consegue ter momentos de distração com amigos, com família, pessoas, irmãos que Deus deu. Pessoas que vivem uma vida desconfiando de tudo e de todos o tempo todo. Desconfiando. Eu lembro do episódio do Chapolin. Eu falo muito de Chapolin, eu assisti muito na minha infância, né? E eu lembro que tinha um pirata lá, o Barba Negra, se eu não me engano. Ele estava um dia assim, ele falou assim, Chapolin, eu não confio em ninguém. Na verdade, eu não confio nem na minha própria sombra. Daí ele vira para trás assim, faz assim para a sombra dele, e a sombra dele, sai correndo a sombra, né? Eu acho ridículo, mas era engraçado, né? E aí eu falo assim, tem pessoas que não conseguem ter um momento de paz, ela não consegue se relaxar, sabe? Ela existe, ela não vive. E eu quero dizer para vocês que desde lá, eu acho que essa palavra que vinha ao meu coração, Deus pôs no coração do Vioto, e agora deu essa palavra aqui para dar uma sequência, falando na vida da gente. Eu acho que é isso que Deus está falando conosco nessa semana, acredito que seja isso. É para que a gente aprenda a viver a vida em abundância. Não só a ideia de que vamos viver com Cristo eternamente, porque talvez a gente, sei lá, eu não sei qual é o seu plano de vida, porque a gente pode morrer a qualquer momento, certo? Por isso que a gente tem que estar firme com o Senhor, porque a gente é de Cristo e precisamos viver para Cristo, amém? Firmes no Salvador, Ele nos salvou, morrendo por nós numa cruz. Agora, tirando essa questão da salvação, da vida eterna, digamos que você aí tenha, tipo eu, 36 anos, ok? Mais 10. Aí você fala assim, meu plano, se der tudo certo, se Papai do Céu não chamar antes, para eu ser promovido, eu pretendo viver mais 50 anos. No meu caso, iria até uns 96. Mas 50, né? A gente planeja. Precisa trabalhar para ir. Falei, olha para mim, pastor, precisa melhorar, né? Chegar lá, né? Mas
Agora imagina então, se você, digamos que Deus permita que Jesus não volte nesse tempo. Jesus não volte nesse tempo. E Ele te permita viver mais 50 anos aqui. Da época que você está agora para frente. Ou mais 30 anos. Meu, o que você vai fazer durante esses 30 anos? Você pretende chorar muito? Você pretende se estressar muito? Lógico, tem vezes que essas coisas, o estresse bate na nossa porta, não é verdade? Tem vezes que a gente não tem como fugir de algumas situações. Mas aquelas que a gente puder fugir, a gente precisa aprender a fugir. Para a gente viver uma vida em abundância. Porque senão, a nossa vida vai ser marcada por estresse, raiva, angústia, choro, contenda. E pelo amor de Deus, ninguém merece viver mais 40 anos disso. Ninguém merece. Então que a gente possa orar ao Senhor, pedir a graça do Senhor, sabedoria do Senhor, para que até a volta dele, enquanto Ele nos der vida, nossa vida seja a melhor possível e uma vida em abundância. Amém? Por isso que eu li João 10:10. Eu acredito que seja esse o propósito de Jesus. Cada vez que Ele curou alguém que estava enfermo, sofrendo, não foi para essa vida eterna, porque curar não é salvar a alma, mas curar é trazer melhoria de vida, qualidade de vida. Quantas pessoas Jesus curou? Né? Quantas pessoas chegaram diante dele e falaram: Jesus, estou enfermo, leprosos, né? A mulher com fluxo de sangue, a mulher estrangeira que tinha a filha doente, enferma, outros com espíritos malignos, né? Possessas, e Jesus libertou. Essas pessoas todas, Jesus deu melhoria de vida. O cego que Jesus curou, ou numa humilhação, né, no caminho de no cego na beira de Jericó, né, no caminho de Jericó lá, ele estava lá sentado e o Senhor falou para ele: o que quer que eu faça? Ele: quero ver, Senhor. Jesus: então veja. Tirar ele daquela situação de humilhação. Jesus foi dando vida com abundância para muita gente, meus irmãos, para muita gente, porque enquanto os fariseus só falavam de doutrina, e doutrina é boa, tá? Não é isso que eu quero dizer. A gente tem que ter doutrina, mas enquanto os fariseus só falavam de doutrina, Jesus ensinava a doutrina, mas Ele também melhorava a vida dos outros. Fariseu não curava ninguém, mas Jesus curava. Fariseu não libertava ninguém, mas Jesus libertava. Enquanto as pessoas colocavam peso, Jesus tirava o peso e dava vida em abundância. Que eu e você possamos entender que o Cristo da Bíblia é o Cristo ressurreto, é o Cristo que está conosco hoje. E Ele continua assim, ensinando doutrina, mas continua dando vida e vida com abundância. Amém? Ele tem ainda dias melhores para você até a volta do Senhor. Até o dia que Ele venha, Ele há de cuidar de você, livrar você, abençoar você. E nos dias de tribulação, Ele há de dar para você a graça que te sustentará de pé para não cair. Amém? Em nome de Jesus. Que seja assim. Amém? Agora, tem algumas instruções bíblicas que a gente precisa observar para a gente viver bem. E eu quero pedir agora, finalmente, para Provérbios, para colocarem na tela, Provérbios, ensinos do sábio Salomão, filho do rei Davi, né? Provérbios 3, por gentileza. E aí ele começa com uma série de ensinos. Eu vou tentar ser breve em tudo que eu vou falar aqui, mas eu gostaria que você absorvesse o máximo que você puder dessa palavra. Amém? Olha só, meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Primeiro, tem ensino de vida para viver bem. Tem mandamentos para viver bem. Porque esses ensinos e esses mandamentos, diz lá, aumentarão os seus dias. Olha isso. Então ele está dizendo: você quer viver bastante? Você quer seu plano aí uns 40 anos? Seu plano aí mais 30 anos para frente? Legal. Então tem conselhos. Deus tem conselhos para que esses dias sejam aumentados. Tá? E não só isso, esses dias sejam aumentados e lhe acrescentarão também anos de vida e paz. Então, irmãos, feliz é aquele e aquela que ouve os conselhos do Senhor. E às vezes o conselho do Senhor vem por meio de um pai e de uma mãe, né? Vem por meio do pastor, de um irmão de igreja, de um líder de departamento da igreja, de irmãos da igreja, que são conselheiros entre nós. Temos conselheiros entre nós, que nos ajudam a caminhar. E às vezes o bom conselho vem em toda parte, e é Deus que propõe isso para a gente.
Amém? Principalmente na palavra de Deus, que é o que a gente está fazendo agora, ouvindo conselhos bíblicos da palavra do Senhor. Então, irmãos, olha, certamente, existem sim conselhos e mandamentos do Senhor que trazem para nós, irmãos, aumento de dias e anos de paz. Amém? Próximo versículo, olha só. Não deixe, é o próximo versículo, 3 mesmo. Não, é o 3. Um para trás, segura o sábado. Isso. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Olha um conselho. Quer viver bastante? Continue sendo bom. Seja bom no mundo mal. O mundo é mau e você não faz parte do mundo. Jesus disse, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então sejam bons, porque o Deus que vocês servem é um Deus bom. Então, para eu seguir os mandamentos do Senhor, eu preciso ser bom. É um dos conselhos que Deus dá. Eu preciso ser bom. E eu preciso ser fiel. Fidelidade. Ter compromisso com Deus, com o meu próximo. Fidelidade com a sua família. Fidelidade com os amigos. Fidelidade. Ser uma pessoa que honra. Amém? E estabelece e firma a palavra. Principalmente com Deus. Não abandonem essas coisas. Não deixe essas coisas saírem de perto de você. A bondade e a fidelidade. Tem pessoas que às vezes querem dar um troco nas coisas. Já viu por aí? Parei de ser besta. Vou pegar na mesma medida. Não faça isso. Porque a recompensa vem do teu Deus. Veja bem, tudo que você fizer, a recompensa continuará vindo do Senhor. Tudo que você fizer, quem paga você é Deus. Quem paga você é Deus. Amém, meus irmãos? Ponha isso na sua mente. Quem me paga é o Senhor. E aí ele vai dizer, amarra isso ao seu pescoço. Lógico que é uma força de expressão, é uma figura de linguagem isso aqui, né? Amarra o seu pescoço, escreve na tábua do seu coração. O que ele está falando? Não vai na igreja, não escuta lá na pregação e depois sai como se deixasse deixei onde você deixou a pregação? Deixei lá na igreja onde eu vi. Não, carrega com você essa mensagem. Deixa Deus, o Espírito Santo, colocar essa palavra dentro do teu coração para você poder viver e cumprir os conselhos do Senhor. Amém? Olha só, próximo versículo. Você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Deus tem gente ruim na tua frente. Presta atenção. Você anda por aí, tem pessoa má. O mundo está cheio de gente má. Mas só que o nosso Deus também fará com que pessoas boas entrem no teu caminho. O nosso Deus. Por quê? Porque Ele dirige os nossos passos. Amém, meus irmãos? Eu creio nisso. E a palavra de Deus dá esse conselho. Tá? Você vai encontrar compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Olha que legal. Quando você for falar com Deus, Deus está vendo quem você é. Está vendo o teu coração. Está vendo a sua dedicação. Olha, uma pessoa que não rejeita meus conselhos. Uma pessoa que se preocupa com os meus mandamentos. O Senhor conhece os seus filhos, irmãos. Ele conhece as pessoas que o amam de coração, que o buscam na sinceridade. E Deus, Ele vai ter compreensão, irmãos, tá? Quando você for buscar a presença dEle. Amém? Porque Ele sabe quem é você. Amém? Próximo. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Tudo que você for fazer, fale com Deus em oração. Diga para o Senhor, Senhor, minha ideia é essa, mas dirige meu caminho para que eu não faça coisa errada, para que eu não tome decisão errada, que eu não pense coisa errada, que eu não confie na minha própria força, na minha própria sabedoria, mas que o Senhor me dirija em tudo. As orações que você faz, preste atenção, elas mostram diante de Deus que você confia no Senhor. E que você sabe que você é falho, limitado, mas o Deus que você serve conhece todos os seus caminhos. Ele sabe do teu amanhã, sabe o que é melhor para você e Ele te ajudará. Amém? Então não confie só no seu próprio entendimento, nas suas ideias, mas procure orar sempre e falar com Deus para que você possa confiar nele, no Senhor. Próximo. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe que tem hora que a gente precisa endireitar algumas coisas na nossa vida, né?
Tem hora que tem umas coisas que estão meio fora do lugar. E a gente então começa a reconhecer o Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero ir sozinho, eu não quero andar sozinho, eu não quero ir para onde eu quiser, eu quero que o Senhor esteja comigo, caminhe comigo, ande comigo, eu quero te reconhecer nos caminhos, eu quero te ver comigo, eu quero entender que o meu caminho não pode ser o meu caminho, mas tem que ser o caminho que o Senhor quer para mim. E você começa a pedir isso de verdade, pedir isso. O nosso Deus não fechará os ouvidos para nos ouvir. Está entendendo? E Ele endireitará muita coisinha errada, que às vezes você mesmo está fazendo, não percebeu que estava fora de lugar. Às vezes lugares que você está apertando uma tecla, Deus vai falar: não, vai fazer você enxergar a tecla errada, você está apertando para mudar a direção do teu caminho, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele não fechará os olhos, não fechará os ouvidos, irmãos, não recolherá as mãos para aqueles que o buscam de coração. Amém? Próximo. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-se do mal. Tem gente que busca o mal de graça, né, irmãos? Que a gente possa correr do mal, irmãos. Se a gente vê que uma conversa começou e vai terminar errada, desvia o caminho antes que ela chegue ali. Já viu reunião de família que começa gostoso e termina com briga? Tem lugares que eu posso falar de política, eu já sei disso. Que todo mundo ali tem a mesma ideia, a gente conversa. Tem lugares que é divergente, então a gente nem fala de política ali. Entendeu? A gente fala do Pato Donald, do Pateta, qualquer coisa. Por quê? Porque eu estou me afastando do mal, eu sei que vai terminar mal, eu sei que vai dar ruim. Né? Tem lugar que é assim, na família mesmo, estou falando, entre os familiares. Tem mesa que você fala assim: vamos juntar, vamos comer um frango assado. Aí, dependendo da conversa que tiver, os ânimos se alteram e termina aquilo numa desgraça, né? Termina um ficando um mês sem falar com o outro. Era melhor não ter comido frango, né? Mas que a gente possa se afastar do mal. E a gente pode se afastar do mal em outras questões também. Já viu aquele pessoal que é curioso? Tá vendo ali a coisa ruim pegar e ele vai de perto para ver: não, sou curioso. Até a bala perdida pegar nele, né? Tá tendo um tiroteio, sai correndo, cara, vai embora, some, né? Lógico, ninguém mora aqui no Rio de Janeiro, né? Mas se morássemos agora, né? Deus me livre, qualquer tiroteio você sai correndo. Então tem gente que fica ali, parece que está caçando mal, sabe? Está caçando mal. Não leva desaforo no trânsito, né? O cara buzina lá. Jovem faz muito, eu fiz muito isso, viu, irmão? Estou falando para vocês aqui, mas quando era jovem era meio cabeçudo, né? O pessoal às vezes fazia uma coisa errada assim, no trânsito, eu ficava muito bravo, eu ia lá do lado assim, falando: se é folgado, hein, meu? Não sei o que, fazer isso, irmão. E crente, viu? Crente bravo, né? Indisciplinado, né? Já pensou se o camarada puxa um revólver ali e dá um tiro em mim, irmão? E eu estava tocando harpa no céu agora, né? Eu estava tocando harpa, eu fazia parte do coral dos anjos agora, né? Mas assim, graças a Deus, Deus me livrou, não é verdade? Eu fazia cada loucura, irmão. Eu ficava muito bravo, E aí, a gente tem que se afastar do mal, tá? Eu vejo assim, às vezes o jovem, o carro, parece que começa a tirar disputa de carro. Os dois estão andando na rodovia, aí um acelera mais, a outra fica bravo, parece que tipo assim, se sente provocado, sabe? Aí incorpora nele o Vin Diesel, né? Vin Diesel agora é Velozes e Furiosos agora. Aí ele já é, para quem conhece a série dos filmes, né? Daí engata lá e ele se torna o Vin Diesel. Ele quer disputa, porque o outro está correndo mais que ele. Daqui a pouco bate, mata um, mata dois, morre, desgraça tudo. Por quê? Porque não fugiu da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Beleza? Amém, amados? Amém. O Senhor está nos ensinando a viver nesse mundo aqui. Melhor. Ter vida com abundância. Amém? Vida com abundância. Próximo versículo. Isso será como remédio para o seu corpo. Fugir do mal será como remédio para o teu corpo, né? E refrigério para os seus ossos, né? Vai lá brigar com o rapaz ali, os três quebram os seus ossos. É melhor fugir do mal, né? Honre o Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. Aí fala para você servir a Deus também com tudo que Ele te dá, porque é bênção para a tua vida também. Próximo. Os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. O que é honrar o Senhor com os seus bens?
É você não ser ganancioso. É você não ser avarento. E quando eu falo disso, eu não falo só de dar dinheiro na igreja. Porque tem gente que acha que honrar a Deus vai ficar só dando dinheiro na igreja. Não é não, meu irmão. Se tiver alguém com necessidade, presta atenção. Está passando alguém necessidade. Com necessidade, uma pessoa que você conhece. Você ajuda essa pessoa, quem você está honrando? Deus. Você está honrando Deus. Deus falou, olha, eu abençoei essa pessoa, dei prosperidade para ela e ela está socorrendo alguém na sua adversidade. Ela está ajudando alguém na sua luta. Deus está sendo honrado, porque você entendeu o propósito de você ter condições. Amém? Então tem várias formas de você ofertar na casa do Senhor, ajudar alguém, você viver de forma que honra a Deus. Não é só isso não. Não pegar os bens que você tem e desonrar a Deus. Tem gente que torra todo o dinheiro, jovem que trabalha, às vezes está até abençoado, final de semana, bora balada. E taca ali bebida, e taca ali narguile, o nome? Nem sei o que é aquilo. Fica com aquele cano, irmão, aquela fumaça. Eu não sei que coisa do capeta aquilo, que fica umas fumaças, os negócios, e ele gastando dinheiro daquilo, sabe, e honrar o Senhor nada. Não usa o dinheiro para nada que beneficia, para nada que glorifica a Deus, não ajuda ninguém, às vezes não dá um presente bom para a mãe. Desonra a Deus com seus bens. E joga no tigrinho. E joga no tigrinho. Olha, Deus está arrependido. Não é verdade? E joga no tigrinho ainda. Desgraceiro. E aí não honra a Deus. Depois vai falar, ai, não sou abençoado. Claro que não. Investe tudo errado. Gasta dinheiro no que Deus mandou gastar. Não faz nada, não semeia de forma certa e quer uma colheita boa. Não terá. Amém, irmãos? Conselhos do Senhor para nós. E quem escreveu isso aqui? O homem mais sábio do mundo. Porque um dia ele foi orar para Deus para ele ser um bom rei, e Deus deixou ele pedir o que ele quisesse. E ao invés de pedir riqueza e poder, ele pediu para Deus sabedoria, para que ele pudesse conduzir bem as coisas. Ó. E Deus disse, porque você pediu, vou te dar. E com a sabedoria dele, ele se tornou não só o homem mais sábio, mas ele também se tornou o rei mais rico e mais famoso do seu tempo. Amém? Olha só, Deus faz isso com a sabedoria que nos dá. Próximo versículo. Meu filho, olha agora, não rejeite essas coisas. Tem gente que ouve uma palavra como essa, mas saiu daqui a primeira buzinada e ele está mostrando o dedo. Ouviu, mas não adianta, ele não aceita a disciplina. Continua gastando dinheiro de forma errada, continua não honrando o Senhor, continua não orando, não pedindo a Deus a direção, continua não se afastando das presenças do mal. Ele não está ouvindo. E esse é outro conselho. Cara, você está ouvindo tudo isso? Então não rejeite essa disciplina, não rejeite esse ensino. Nem se aborreça quando Deus chamar a tua atenção. Já viu aquela pessoa que Deus usa alguém para repreender ele e ele fica bravo? Ele fica bravo. O orgulho sobe, sabe o orgulho? E o orgulho é uma coisa do capeta, viu, irmão? Do diabo. Orgulhoso. O orgulho não é de Deus. Aí a pessoa é repreendida, corrigida, o que ela faz? Ela tem um coração submisso ao Senhor. E ela entende que o Senhor está ensinando, corrigindo, para quê? Para ela se dar bem na vida. E a palavra de Deus nos corrige, nos ensina. Amém? Próximo. Porque o Senhor repreende a quem ama. Olha que coisa boa. Repreende a quem ama, assim como um pai repreende um filho a quem quer bem. Graças a Deus por isso. Continue nos repreendendo, Senhor. Amém? Continue nos ensinando, Senhor. Continue falando conosco, porque nós queremos viver bem, viver em abundância. Amém? Próximo versículo. Feliz é quem acha sabedoria. Feliz é aquele que alcança esse entendimento. Próximo. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, viu? Porque você pode ter prata, você pode ter renda e pode não ter sabedoria para usar. Entrar em desgraça porque faltou sabedoria. Tinha poder, tinha posição, tinha riqueza, mas não tinha sabedoria. Se lascou. Mas aí entra a sabedoria. Quando Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento, a gente aprende a trabalhar bem com as coisas que Deus colocou em nossas mãos. Amém? Então, porque o lucro que a sabedoria dá é muito melhor do que o lucro da prata e da sua renda. É melhor do que o ouro mais fino. Dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos sabedoria. Amém? Próximo.
A sabedoria é mais preciosa que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. Próximo. Na sua mão direita, a sabedoria, tá? Olha o que a sabedoria pode fazer. Na sua mão direita, ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. O que ele está falando aqui? Que você sendo sábio, duas coisas vão acontecer. Você vai aprender a viver bem para viver mais, porque vai fugir do mal, vai ouvir os conselhos, vai ouvir a correção, vai fazer as coisas direitinho, e ao mesmo tempo vai ter condições de ter entendimento para prosperar e ficar bem de vida. Tá bom? Não estou falando de riqueza. Isso aqui não é lei da atração não, tá, irmão? Isso aqui é conselho para aprender a viver conforme os preceitos do Senhor. Só isso. Tá? Amém? Vamos agora para outro versículo. Vamos direto para o finalzinho desses versículos aí. Pula o 17 aí, deixa eu pegar aqui. Para até aí. Esses são os conselhos e provérbios. Tá bom? Então, primeira coisa, ouvir os conselhos do Senhor, confiar no Senhor, ser bom, fugir do mal, não rejeitar a correção e buscar sabedoria. Amém, irmãos? Que a gente possa viver desse jeito. Que às vezes, vamos falar a real, né? Nos falta sabedoria às vezes. E eu não falo para os irmãos, não, eu falo de mim, tá? Tem hora que eu penso bem, falo, faltou pensar um pouco aí, né? Ou orar um pouco mais nisso aqui, viu? Às vezes a gente toma decisões sem conselho do Senhor, ou sem entendimento do que estamos fazendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso para a gente não entrar pelo cano, literalmente. Amém? Que Deus nos ajude. Próximo texto que a gente vai ver aqui, eu vou pedir aqui Deuteronômio 30, por favor. Deuteronômio 30, lá no Antigo Testamento também, esse texto. 30 versículos 15 e 16 primeiro. 15 e 16. Olha, Deus estava falando com o povo dele, com a nação, aqui é a nação de Israel, tá? Mas são princípios que servem para a gente. Os princípios do Senhor são imutáveis. A história, as condições mudam, mas os princípios não mudam. Valores e princípios do Senhor são imutáveis, tá? E aí o Senhor fala para o povo dele, dizendo o seguinte, veja, hoje eu coloco diante de vocês a vida, que nós estamos falando de viver bem, certo? A vida e o bem. Vida e bem. Mas eu também estou apresentando para vocês um outro caminho, que é o caminho da morte e do mal. Se guardarem o mandamento que hoje eu lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão. Irmãos, eu conheci jovem de igreja que morreu mais cedo porque não ouviu a mãe. Eu já contei a história do falecido Roberto. Não sei se os irmãos vão lembrar, Robertinho. Ele já morreu há muitos anos. A gente tinha na época, ele devia ser um ano mais velho que eu. Hoje ele teria 47 para 48. E ele morreu aos 20 e poucos. Morreu como? Com um tiro da arma da rota. Por quê? Porque a mãe dele dizia para ele, não ande com esses camaradas, os amigos que você está andando não são gente que presta. Ele ia para o culto, ouvia a palavra, ouvia Deus falar com ele, nem aí, continua andando com aquela galera, continuava andando com aquela turma. Não ouvia os mandamentos do Senhor, o Senhor falava, não pisa ali, não anda ali, não é lugar para você, não tente o Senhor seu Deus. Porque Deus guardou umas 2 vezes que você for, não quer dizer que Deus vai guardar todas as vezes que você for. Não era lugar para estar, não eram pessoas para estar. Não ia lá para evangelizar, não ia lá para fazer missão, ia lá para ter amizade. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, amizade não é todo mundo que você pode ter não, irmãos, amizade, viu? Tem gente que te puxa para baixo, tem gente que quebra você. Não é todo mundo que pode pôr na tua mesa, comer pão com você, abrir tua vida. Tem gente que te quebra no meio, tem gente que vai te levar para o abismo. Então, procure a Deus, de Deus sabedoria para ter amigos que te levam para o bem. Amém, irmão? E vamos tentar passar isso para essa geração nova aí. O que aconteceu com o Robertinho? Um dia, lá na Assembleia de Deus, isso, olha que coisa.
Eu sei que tem um monte de charlatão por aí, irmãos. Gente falando teca, neighbor of the king and the fighter. Eu sei que tem essas bagunças, essa bagunça, né? Eu sei que tem um povo, assim, tem um povo esquisito aí fazendo umas bagunças. Mas eu sei também que no meio dessa bagunça, tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo que têm um dom de Deus profético. E que Deus dá até revelações para essas pessoas. Mas não é todo mundo, Deus sabe para quem Ele dá. E eu lembro como se fosse hoje, num culto que era intitulado Noite da Bênção, lá na Assembleia de Deus. Um pastor pregando, a igreja cheia, tinha uma galeria. O pastor pregando, daqui a pouco ele está no fim da pregação. A pregação dele foi sobre exortação. Daqui a pouco o Robertinho estava sentado na minha fila, assim, pulava 2 pessoas, 3, estava o Robertinho. E aí o pastor falou, você de jaqueta, eu lembro hoje, irmãos, estava de jaqueta de couro. Você aí, moço, jovem, na galeria do lado, de jaqueta de couro. Olha o poder, olha como Deus fala com a gente. Olha como Deus conhece você. Olha como Deus sabe onde você anda. Olha como Deus sabe o que você pensa. Tem gente que acha que Deus está um Deus distante. Não, Ele está mais perto do que você imagina. Para te abençoar, para te salvar, se você ouvir os seus mandamentos. Eu não posso ignorar essas experiências de vida cristã, irmãos. Isso não é história da caronchinha. São fatos que eu presenciei, eu vi. O que acontece é que o pastor falou, fica de pé, por favor, você de jaqueta preta aí. Eu conhecia a vida do Robertinho, mas o irmão que estava pregando, não. Nem sabia quem era. Falou assim, moço, não conheço sua vida, eu não sei seu nome, não sei quem você é, mas o Senhor falou no meu coração e eu estou passando isso aqui para você. Deus quer te dar vida, e Ele quer livrar você da morte, mas o inimigo já tem preparado uma cilada para te ceifar, e você não tem ouvido os conselhos do Senhor. Jovem, hoje, coloca o teu coração na presença do Senhor e muda os teus caminhos, para que você veja a vida que Deus te propõe. Meu, palavra assim, firme. Robertinho falou, beleza, sentou. Continuou indo. Irmãos, sem brincadeira, na outra semana, veio a notícia. Robertinho morreu com um tiro de fuzil no estômago. Porque ele estava com os moleques que não prestam, os moleques estavam armados, ele estava lá junto, bagunçou, deu um problema, a polícia está procurando um deles que tinha feito um roubo, pegou todo mundo e a polícia não quis nem saber. Começou a meter bala e atirou no Robertinho e ele morreu. E Deus falou com ele uma semana antes. Tem charlatões, mas eu sei que tem homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Está entendendo? Então assim, eu penso nisso. O Senhor fala, se vocês guardarem os meus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para ela, ou para dela tomar posse. Eles iam entrar na terra prometida. E o Senhor está falando, se vocês andarem no caminho bom, serei com vocês, abençoarei vocês. Ele não está dizendo que não teria luta, irmãos, tá? Deus nunca disse que não vai ter luta. Ele disse que estaria conosco, estaria com o seu povo, para abençoar o seu povo. E aí, nesse mesmo capítulo, eu vou colocar aqui 2 versículos, olha só, para finalizar. Versículo 19 e 20, por favor, Gustavo. 19 e 20 diz assim: hoje toma o céu e a terra, Deus falando, toma o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus vida e morte, a bênção e a maldição. Você vê que Deus, Ele diz que existem esses 2 caminhos. Ele está falando o tempo todo, Igreja Batista Fraternidade, existem 2 caminhos, jovens da igreja, anciãos da igreja, varões da igreja, mulheres da igreja, crianças da igreja. Quero ensinar vocês, existem neste mundo, nesta terra, 2 caminhos. O caminho, olha só, o caminho da vida e da morte, ou o caminho da bênção e da maldição. Não escolha o caminho da maldição, não escolha o caminho da morte, mas escolha com sabedoria o caminho da vida e o caminho da bênção.
Vida abençoada por Deus. Eu quero, irmão. Eu quero vida abençoada por Deus. Vida com abundância. Eu não quero só existir. Eu não quero sobreviver. Eu quero viver a vida que o meu Deus pode me dar. Amém? E aí ele vai dizer o seguinte: escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Porque dependendo da besteira que a gente faz, atinge o nosso futuro. Atinge o nosso futuro. Se eu não souber lidar com uma situação, isso aí vai marcar os meus filhos, os meus netos. Por isso que eu tenho que fazer escolhas corretas. Próximo. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês, irmãos. Isso depende a vida e o tempo que vocês vão viver. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Amém, irmãos? Claro que às vezes Deus quer recolher alguém. Tem hora que Deus quer levar alguém, irmãos. Leva gente boa, leva gente fiel, não é verdade? Às vezes criança vem a falecer, mas aí é um mistério do Senhor, porque o Senhor está recolhendo para Ele. Agora tem pessoas que procuram a morte, procuram a maldição o tempo todo, e que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, irmãos, eu vou ler 2 ou 3 textos aqui. Então, essa primeira parte, ouvir o Senhor, os conselhos do Senhor, ficar na presença do Senhor, escolher o bem, fugir do mal, guardar os mandamentos, para viver bem, fazer o que é certo, escolhas corretas. Temos escolhas para fazer todo dia. Um lado é bênção, um lado é bênção e vida, do outro lado é maldição e morte. Todo dia a gente tem essas escolhas. Que Deus nos ajude a escolher sempre o certo. Amém? Bom, agora, 1 Pedro 5, 7, coloca para a gente Novo Testamento. 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, ele vai dizer isso, que os irmãos conhecem bem esse versículo. Lancem sobre ele, sobre Deus, sobre Jesus, todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. É interessante que esse trecho ele fala até com os jovens, que o jovem é mais ansioso, né? É afobado, ansioso. E ele diz: não fiquem ansiosos. Irmãos, é difícil, viu? Não viver ansioso. Ainda mais a gente que vive numa cidade grande, né? O barulho, buzina, corre para cá, corre para lá, e trânsito, e precisa do horário. Tem gente que vai para trabalhar, para chegar no serviço arrumado a pronto. Você nunca sabe quando vai ter um buraco na rua, você nunca sabe quando tem um caminhão quebrado, você nunca sabe quando tem um trânsito. Se você sai cedo, você chega muito cedo. Se você sai na hora, chega atrasado. Olha que bênção. Né? E por isso você ainda tem que ir cantando um aleluia no caminho. Glória, glória. Porque você vai amaldiçoar, é pior, né? Vai ficar ou maldito dia, ou maldito trânsito, ou desgraça de cidade. Aí é pior, você vai amaldiçoando. Mas é melhor a gente pensar: Deus me ajuda a abençoar. Glória a Deus! Bendito seja esse trânsito. Deus me livre. E você começa a abençoar. Eu vou abençoar, cara. Porque a maldição já tem muita. Vou abençoar. Agora, às vezes a ansiedade pode tirar a nossa alegria, irmãos. E isso tem atacado muita gente. Ataca a gente isso. É verdade. Porque a ansiedade, ela tira a tua paz. Ela faz você ficar preocupado com coisas que talvez você nem vai resolver. Coisas que eu falava com o Dino, conversando com ele, com a Josa, a Gisele. E a gente estava conversando sobre gratidão, contentamento e não ser ansioso. Isso, eu quero falar de ansiedade, contentamento e gratidão, as 3 coisas juntas. Estou finalizando. Mas olha só, uma pessoa casou. Aí não tinha quase nada quando casou, os dois. Noivo e noiva. Não tinham carro, não tinham casa própria, eles não tinham quase nada, mas casaram felizes, com alegria. Comia pastel na feira feliz, né? Comia pastel na feira, aquele pastel pentecostal, cheio de óleo, não é verdade? Né? Tinha óleo, azeite à vontade. Não era pastel de carne, era pastel de óleo, né? Você torcia o pastel, assim, dá para encher 2 litros de óleo, pastel de óleo.
Se você apertar o pastel, sai tanto óleo que você frita mais no óleo que saiu. E aí a pessoa comia feliz. Por quê? Porque está vendo algo novo, não é pouco, mas é bom. É pouco, mas eu estou com quem eu amo. Irmão, isso é viver a vida. Deixa eu falar para você. Isso é viver a vida. E vai passando o tempo, as pessoas vão perdendo isso, sabia? Elas estão com a mesma pessoa que um dia comeu pastel, mas hoje parece que a alegria não é mais a companhia da pessoa, são outras coisas. E eu quero dizer que tudo que você precisa, Deus já tem te dado, está bem aí com você. Amém. Glória a Deus. E coisas que talvez você perdeu, talvez você ainda possa recuperar. E Deus é bom. Mas aí eu lembro disso. Quando eu casei, irmãos, nossa, eu estava tão feliz. Eu não tinha dinheiro. A gente construiu as pressas assim. Que eu estava namorando com a minha esposa, com a minha noiva, né? Eu estava namorando 7 anos, irmãos. Mas um pouco Jesus voltar. Né? E aí eu quero casar antes que Jesus venha, né? E aí a gente casou, muito tempo junto. Eu casei, eu tinha 21, era novinho. Eu tinha 21, ela tinha 20. Eu assim fiquei meio zoado, mas ela continua tão linda, você tão lindo, podia tão ver ela. Graças a Deus é bom comigo. E aí o que aconteceu, irmãos, é que a gente, olha só que interessante, a gente casou no cartório, não fizemos cerimônia da igreja, porque não dava, ou a gente fazia a casa, as coisas lá, estava trabalhando, estava numa empresa, tinha 6 meses só de serviço, ela também era professora, não era da prefeitura ainda, era de escola particular, ganhava um pouquinho menos na época. E a gente começou assim, mas feliz da vida, irmão, uma casinha simples, 2 cômodos ali, nosso chão da cozinha, não tinha nem piso, só o quarto tinha. Mas pensa num castelo, irmão, pensa num castelo. Lembro até hoje do café da manhã que eu tomava com a Gisele, nós dois colocávamos no louvor e dançávamos na presença de Deus, ouvindo o louvor. Nós dois dançávamos mesmo, literalmente de manhã, ouvindo, e a presença de Cristo nos alegrava. Nosso cafezinho, pãozinho, naquela época a gente comia, era chique, viu? Comia pão de queijo, né, no micro-ondas que nós ganhamos, né? E nós casamos, nós fizemos uma oração na igreja, abençoando a aliança, fizemos um churrasco para os padrinhos e para o pastor que nos fez o casamento, uma coisa bem simples, mas pensa, irmãos, no banquete mais lindo do mundo, mais rico, porque ali estava tudo que eu precisava, o grande amor da minha vida. Aleluia. Sabe, irmãos, pensa numa fartura e que qualquer um de fora falasse, nossa, mas só isso, mas para nós era tudo isso, glória a Deus. Alegria. É triste quando a lua de mel é mais importante que o próprio casamento. É triste quando a festa é mais importante do que o casamento. Irmãos, tem pessoas que têm grandes festas, mas um casamento pequeno. Tem gente, irmão, que tem festa pequena, mas tem um grande casamento. Lógico, se você puder ter os dois, melhor, hein? Amém? Se puder ter os dois, é melhor. Mas sabe que legal, irmão? Nós casamos e bora para a lua de mel. E a lua de mel, irmãos, foi comer um McDonald's no shopping da Lapa e assistir um filme. O nome do filme era O que as Mulheres Gostam, com Mel Gibson. McDonald's. Saímos, é verdade, pastor. Aí chegamos tarde em casa, construímos em cima da casa da minha sogra na época. Chegamos em casa quietinho para ninguém ver a gente chegando. Chegamos meia-noite, não tínhamos carro, pegamos ônibus, não tinha essa mamada do Uber, tá? Táxi era cara, era busão, né, pastor Deus? Busão e trenzão. Tá? Eu estou indo para o fim já, eu já me prolonguei demais. Mas eu espero que você, nessas palavras, esteja ouvindo Deus falar com você. Eu espero que você esteja Deus falando. Eu quero que você aprenda a viver, não só existir, não só sobreviver, porque eu estou em todas as coisas, até nas pequenas coisas. Eu quero que você tenha vida e vida com abundância. E aí, irmãos, a gente voltou de trem, né? E quietinho, para não fazer barulho, o povo já dormindo, silêncio no quintal. E a gente foi para a nossa lua de mel na nossa casa, naquela casinha pequena, e fomos para a cama, e maravilha, ai que glória! No outro dia, irmãos, a casa estava cheia lá na minha sogra, lotada de gente. Quando a gente saiu do quarto descendo, ficava todo mundo olhando para a gente, assim, a família toda. O pessoal, e a gente vermelho, azul, amarelo, cor de abóbora, irmãos, que vergonha. Mas eu estava feliz, não estava nem aí. Sabe por quê? Porque ser feliz, irmãos, é estar grato e contente com o que Deus te deu hoje. Amém. Aí a gente prosperou, Deus abençoou, a gente cresceu um pouquinho, né? Hoje a gente tem uma filosofia de vida um pouco diferente. A gente se desapegou das coisas materiais.
Mas Deus nos abençoou com coisas materiais. Isso é uma filosofia de vida minha e da Gisele, tá? Mas aí eu fiquei pensando outro dia, né? Conversando com o Dino. Às vezes a pessoa casa sem nenhum carro, sem nada. Aí consegue comprar 2 carros. Aí fica feliz, tem 2 carros, não sei o que e tal. Aí um dia fica meio apertado, é obrigado a perder um carro. Aí perde um carro, vende um carro. Aí ele começa a reclamar, caramba, parece que está dando tudo errado, hein, meu? Pô, parece que a vida começou a dar para trás agora, meu, parece que está dando no ré agora. O que está acontecendo? Mas quando casou não tinha nenhum. Quando casou não tinha nenhum. Será que se hoje Deus tirasse tudo que eu tenho? Deus não vai tirar nada seu, tá? Às vezes a gente é que joga fora as coisas que Deus deu. Mas se eu hoje perdesse tudo, vamos colocar assim, eu e a Gisele voltasse a ficar a pé, sem carro. Será que hoje, se eu não tivesse mais condição de pagar as coisas que eu pago, o convênio que ela paga, se a gente hoje não tivesse essas condições, será que a gente seria aquele casal feliz quando começou sem nada? Ou a gente ia mudar? Mudou tanto que agora as outras coisas têm mais importância do que aquilo que Deus tem provido. Eu quero dizer para você, assim é o ser humano. Às vezes a vida você vai juntando coisas e aquelas coisas passam a ter significado ao invés das primeiras. Mas eu quero te dizer uma coisa, não perca as primeiras coisas. Não perca aqueles primeiros sentimentos. Não perca essa alegria das coisas simples. Porque se algum dia te faltar alguma coisa, isso não tirará a tua alegria nem a tua paz. Amém? Amém. Não viva ansioso. Ai, meu dente quebrou, meu Deus, tem que fazer semana que vem. Calma, vai fazer, relaxa. Você nasceu no mundo banguelo. Relaxa. Vai nascer, não vai nascer dente, mas você vai arrumar isso aí. Fica calmo. Fica calmo. Fica tranquilo. Ai, meu cabelo, pastor, meu Deus, eu estou sem dinheiro, tá caro. Eu não fiz minha chapinha, eu sei lá o que, minha progressiva, minha agressiva. Eu não fiz. Ai, eu estou nervosa. Ô Fabiana, eu estou irritada. Calma, come um doce. Se não dá para comer um chocolate, come um gibi, um doce de amendoim. Calma. Você nasceu sem cabelo praticamente. Calma. Quase careca. Calma. Vai dar um jeito, você vai arrumar esse cabelo aí, calma. Tem gente que é assim, desespero. Não. Vamos relaxar. Porque a gente não tinha tudo isso que a gente tem hoje. Deus nos deu mais do que a gente merece. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Eu quero encerrar, irmãos. Eu tinha um monte de texto, mas eu fui longe já. E eu só quero dizer para você assim, a palavra do Senhor é essa. Perdoe, ame, não viva ansioso. Perdoar também, viu, irmão? Tem gente que está com rancor no coração, que rancor. Cara, isso está tirando a tua vida, meu. Você não está conseguindo viver. Perdoa, liberta, libera para você viver. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar? Que nesse mundo a gente possa viver e viver em paz. Senhor, a palavra hoje para nós foi sobre saber viver. Escolher o que é certo, fugir do mal, ouvir os conselhos, guardar os mandamentos, confiar no Senhor, aprender a lição, a repreensão, a disciplina. Senhor, viver com mais alegria, sendo mais grato com o que o Senhor tem dado, tendo paz no coração, não sendo ansioso com as coisas que a gente não pode resolver, ou esperando coisas que ainda vamos ter, estamos trabalhando para ter. A gente possa ter paz no coração, esperar com calma, que as coisas da vida não tirem de nós a alegria, Senhor Deus, de viver. Pai, nós não queremos só existir, nós não queremos só sobreviver, mas nós queremos perceber a vida. Eu quero perceber a vida, eu quero sentar, Senhor, rir com amigos, eu quero sorrir com a esposa, com os filhos, eu quero sentir o vento, eu quero entrar no chuveiro, sentir a água caindo nas minhas costas, eu quero sentir, experimentar o sabor da vida, a delícia da vida, o prazer da vida, não pelas coisas, pelas riquezas ou pelas posses, mas pelas coisas boas que naturalmente o Senhor já tem dado. Senhor, coloca no coração do teu povo isso. O Senhor Jesus disse: eu vim para vocês ter vida e vida com abundância. Que a gente possa viver bem, Senhor, e aprender a viver na paz.
É o que eu peço, Senhor. No meio desse mundo tão doido, no meio desse mundo tão complexo, tão difícil, a gente encontre no Senhor caminhos de paz, caminhos de tranquilidade. É o que eu te peço nesta manhã, Pai, segundo esta palavra que nós pregamos e ouvimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Palavra do Senhor para nós nessa manhã. Amém? Vamos ceiar na presença do Senhor? Quero chamar aqui os obreiros para se colocarem aqui. Nós vamos ceiar. Eu vou pedir para pôr na tela 1 Coríntios capítulo 11, texto do apóstolo São Paulo. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão como esse, que o Dino está pegando agora, glória a Deus, pegou um pão, próximo versículo, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Próximo versículo. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Irmãos e irmãs, que a gente possa fazer uma reflexão de como está a nossa vida. Quem participa da ceia, da ceia consagrada, nós vamos consagrar agora, tá? Aqueles que são batizados nas águas, que estão em comunhão com Cristo e com a igreja, e que estão com a consciência livre para participar, tá bom? Participem em nome de Jesus. Que esse pão, irmãos, seja muito mais do que um memorial, mas seja de fato, no pão você encontra a presença de Cristo, a força de Cristo, a renovação de Cristo para o seu coração, para a sua vida espiritual. Por isso que o Paulo diz: não comam de qualquer forma, não comam da sua vida bagunçada, porque isso pode trazer dano para você. Mas por outro lado também, irmãos, não deixe de comer por qualquer motivo, porque a ceia é a expressão da comunhão com Cristo, e através dessa celebração você é fortalecido no Senhor, tá bom? Que você possa pedir perdão dos seus pecados agora. Fala: Senhor, eu quero viver uma vida contigo, fugindo do mal, fugindo do pecado, tenha misericórdia de mim. Então nós vamos nesse momento orar, pedindo misericórdia das nossas vidas, eu pela minha, você pela sua, tá bom? Para que a gente possa participar da ceia do Senhor, e depois nós vamos consagrar o pão, tá bom? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nesse momento pedir perdão dos nossos pecados. Somos pecadores, somos limitados, Pai, que não sejamos indignos, ó Pai, nesta mesa da comunhão, mas que o Senhor Jesus venha nos purificar com teu sangue, perdoando os nossos pecados. Sim, Jesus, nos justificando, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te peço, Senhor, que todos possam, Senhor meu Deus, estar tranquilos, com a mente em paz, para participarem, Senhor Deus, da comunhão. Assim seja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus. Levanta os pães para o alto, o suco de uva, pode levantar para o alto, nós vamos consagrar. Senhor, nesse momento, nós consagramos, ó Pai, o pão. Não só pão, aleluia, mas corpo de Cristo. Não só pão, Senhor, mas corpo de Cristo. Ó Senhor, não só o vinho, mas também, Senhor, agora, sangue de Cristo. Não só vinho, Senhor, mas sangue de Cristo. Que através, Senhor Deus, desse ato, Senhor, de fé, através, Senhor Deus, desta consagração e desta comunhão, Pai, o Senhor venha nos fortalecer espiritualmente. Esse pão venha ser sustento para a alma. Esse suco de uva, Senhor, venha fortalecer a fé na aliança do Calvário. E que todos, através dessa ceia, Senhor, possam se sentir nutridos pelo Senhor e em comunhão com Cristo vivo. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos vão receber, esperem-nos pelos outros. Trezentos e um garfos distantes também.
momento maravilhoso. Pegue o pão, levante para o alto e repita as palavras. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Disse Jesus, comei dele todos. Aleluia. O corpo de Cristo que foi entregue na cruz, para que todos nós pudéssemos ter vida e comunhão com Ele, para que nós pudéssemos estar nele e Ele em nós. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela comunhão. Obrigado, Senhor, por sua presença em nossas vidas. Pegue o suco de uva, levante para o alto e diga: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tomai dele todos, disse Jesus. Aleluia. Sangue da nova aliança, sangue que purifica pecado, sangue que gera vida, sangue que dá o fortalecimento, sangue que justifica, que purifica, sangue imaculado, sangue puro do Senhor Jesus, cobertos com o sangue de Cristo, lavados pelo sangue de Cristo, está a igreja do Senhor. Que possamos, em nome de Jesus, ó Deus, ficar firmes na fé e através dos séculos, dos anos, participar da ceia do Senhor, como já temos visto a igreja assim fazer. Que o Senhor sustente cada um na tua presença, que o Senhor sustente cada família na tua casa, que o Senhor sustente cada servo, serva sua, firmes na fé, Senhor. Que nenhum mal venha trabalhar na vida do teu povo, mas fortalecidos no Senhor, assim permaneçam, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade, ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Paulicéia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Segue a gente no Instagram e peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida.